Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Estas palavras foram escritas há cerca de 3.000 anos por um jovem pastor chamado Davi, em uma noite estrelada nos campos de Belém. Ele olhou para o céu e não viu apenas luzes distantes. Ele viu uma mensagem que mudaria para sempre como entendemos quem somos e quem é Deus. Este é o Salmo 8, um dos textos mais profundos já escritos sobre a relação entre o Criador e sua criação. E hoje, vamos mergulhar em cada palavra, descobrir segredos escondidos no hebraico original e entender por que este salmo é citado no Novo Testamento como uma profecia sobre Jesus Cristo. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar como você se vê para sempre. Antes mesmo do primeiro verso, o Salmo 8 já nos entrega um tesouro. No hebraico original, a superscrição diz: ao mestre de música, segundo a Gitiote. Gitiote provavelmente refere-se a uma melodia específica, possivelmente relacionada à cidade de Gate, ou talvez a um instrumento de cordas. Davi não apenas escreveu poesia, ele escreveu música. Este salmo era para ser cantado, sentido, experimentado. A data de composição, provavelmente quando Davi era jovem, ainda pastor, antes de enfrentar Golias. Talvez na mesma noite em que ele contemplou as estrelas e escreveu outro salmo sobre os céus. Ele estava num campo, sozinho, protegendo ovelhas, e o céu se abriu para ele. E é nesse contexto de solidão e maravilhamento que começamos. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O Salmo 8 começa e termina com a mesma frase. No hebraico, isso é chamado de inclusão, uma estrutura literária que cria um quadro. Tudo que está entre o primeiro e o último verso está contido nesta declaração. O nome de Deus é admirável. Mas observe o nome usado. Davi não começa com Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador. Ele começa com Yahvé, o nome pessoal, o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, o nome que significa Eu sou o que eu sou. E imediatamente ele adiciona Senhor nosso, nosso mestre, nosso proprietário, aquele que tem autoridade sobre nós. Davi está estabelecendo algo crucial desde o início. Ele está falando com o Deus infinito, mas este Deus infinito é pessoal. Ele é nosso. O universo não é governado por uma força impessoal. É governado por um ser que se relaciona, que conhece, que se importa. E observe a exclamação. Quão admirável. No hebraico, Ma'anorá. Quão magnífico, quão impressionante, quão temível em beleza. Davi não está fazendo uma pergunta. Ele está expressando maravilhamento. É uma exclamação de alguém que está chocado com a grandiosidade do que vê em toda a terra. Não apenas em Israel, não apenas nos templos. O nome de Deus é admirável em toda a terra. Nos desertos da África, nas geleiras da Antártida, nas favelas do Rio, nos arranha-céus de Tóquio. A glória de Deus não tem fronteiras geográficas. E aqui já temos nossa primeira lição. A adoração começa com a grandeza de Deus, não com nossas necessidades. Davi está em um campo, sozinho, e seu primeiro instinto é exaltar o nome de Deus. Antes de pedir proteção, antes de pedir provisionamento, ele contempla. Tu, que puseste a tua glória sobre os céus. Agora Davi faz algo interessante. Ele muda de segunda pessoa para terceira pessoa. Ele estava falando com Deus. Senhor, Senhor, nosso. Mas agora ele fala sobre Deus. Tu, que puseste. Por quê? Porque ele está entrando em reflexão teológica. Ele está meditando, processando, maravilhando-se. É como se ele dissesse: deixe-me contemplar quem é esse Deus com quem falo. A palavra hebraica para glória aqui é Hod, não Kavod, que é a glória pesada, a presença manifesta. Hod fala de esplendor, de majestade, de beleza radiante. É a glória que atrai, que fascina, que causa admiração. E observe, Deus colocou essa glória sobre os céus. Não nos céus, como se fosse contida por eles, mas acima dos céus, além deles. Os céus são apenas o véu, a cortina, atrás da qual existe uma realidade ainda mais gloriosa. Para Davi, os céus já eram impressionantes. Sem telescópios, sem conhecimento de galáxias, ele olhava para o firmamento e via infinitude, e ainda assim, ele reconhece. A glória de Deus está além até mesmo disso. Isso nos lembra Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas aqui está o mistério que vai explodir nossa mente
daqui a pouco. O Deus cuja glória está acima dos céus é o mesmo Deus que vai se preocupar com o homem. A distância cósmica entre o Criador e a criação vai ser ponteada por amor. Da boca das crianças e dos que mamam tu ordenaste força por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. De repente, o salmo toma uma direção inesperada. Davi estava contemplando as estrelas, e agora ele está falando de bebês, de glória cósmica para berçários. Por quê? No hebraico, Olelim refere-se a crianças pequenas, que já começam a balbuciar. Yonkim são lactentes, ainda no seio materno. Davi está falando de seres completamente indefesos, que dependem totalmente de outros para sobreviver, e Deus ordenou força, e a Sadaós estabeleceu, fundou, firmou força. A mesma palavra usada para Deus fundar a terra. Ele fundou força na fraqueza. Para quê? Por causa dos teus inimigos. Os inimigos de Deus não são pessoas, são poderes, sistemas, filosofias que se opõem à sua glória. E Deus escolhe silenciá-los, não com exércitos, mas com louvor de crianças. Isso é profundamente subversivo. No mundo antigo, força era sinônimo de exércitos, armas, poder político. Mas Davi diz: não. A verdadeira força que confunde os inimigos de Deus vem da inocência, da confiança, da adoração pura. E isso nos leva a um momento profético. No Evangelho de Mateus 21, quando Jesus entra em Jerusalém e as crianças gritam Hosana ao filho de Davi, os fariseus ficam indignados, e Jesus cita este versículo exato: da boca das crianças e dos lactentes ordenaste louvor. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento deste salmo. As crianças reconhecem o que os sábios não reconhecem, e os inimigos de Deus. Então, o orgulho religioso, o legalismo, o racionalismo que exclui o mistério, são silenciados pela simplicidade da fé. Aplicação para nós. Você não precisa ser um teólogo para adorar Deus. Você não precisa entender tudo. A fé de uma criança, confiante, dependente, maravilhada, é mais poderosa que os argumentos dos incrédulos. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Agora chegamos ao coração do salmo. Davi volta sua atenção para o céu, mas não mais como objeto de adoração, mas como espelho que reflete a glória de Deus. E o que ele vê o leva a uma crise existencial quando contemplo. Quieré. Quando eu vejo, quando eu percebo, quando eu presto atenção. Davi não está apenas olhando, ele está meditando, ponderando, deixando a realidade penetrar. E o que ele vê? Obra dos teus dedos. Dedos. Não mãos poderosas, não braços fortes. Dedos. Como um artista esculpindo detalhes finos, como um pai fazendo trancinhas na filha. O universo inteiro, galáxias, nebulosas, buracos negros, é obra dos dedos de Deus. Especificamente, ele menciona a lua e as estrelas. No contexto antigo, esses eram objetos de adoração pagã. As pessoas adoravam astros. Mas Davi diz: não, eles são criados, portanto, subordinados. E o Criador é quem merece adoração. Mas então, a pergunta: que é o homem? Enosh. No hebraico, Enosh é a palavra para a humanidade em sua fragilidade, sua mortalidade, sua transitoriedade. Diferente de Adam, que fala da origem da terra, Enosh fala da condição. Somos poeira, somos breves, somos frágeis. E filho do homem, Ben-Adã, filho da terra, filho do pó. É como se Davi dissesse: somos apenas pó, organizado, água e minerais temporariamente animados, efêmeros, insignificantes, passageiros. E a pergunta continua: que dele te lembres, Tisquerenu, que Deus se lembre, que preste atenção, que guarde na memória. No hebraico bíblico, lembrar é sempre ação, não apenas processo mental. Quando Deus se lembra, ele age, e que o visites. Tifkdenu, que Deus inspecione, cuide, governe. Esta é a mesma palavra usada para os levitas visitando o tabernáculo. Cuidado ativo, presente, atenção detalhada. Davi está chocado. Ele olha para o universo, infinito, antigo, poderoso, e depois olha para si mesmo, pequeno,
novo, frágil, e ele não consegue entender. Por que o infinito se preocupa com o finito? Esta é a pergunta fundamental da existência humana. É a pergunta que Jó fez. É a pergunta que o Eclesiastes faz. 3. Ela é a pergunta que cada pessoa já fez olhando para as estrelas. Eu importo? E o Salmo não responde ainda. Ele apenas deixa a pergunta pairando, para que sintamos o peso dela, para que sintamos nossa pequenez. Porque só quem sente pequenez pode apreciar a graça que vem depois. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. De glória e de honra o coroaste. Fazes dele o Senhor sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. A palavra-chave desta sessão é, contudo, vaterra sereno, no hebraico. É uma concessão, uma surpresa, um mesmo assim. Apesar de tudo que parece óbvio, nossa pequenez, nossa fraqueza, nossa brevidade, há uma verdade que contraria toda expectativa. Pouco abaixo de Deus, ou, literalmente, falto um pouco de Deus. No hebraico, meat significa pouco, breve, temporário. Alguns traduzem como um pouco menor que os anjos, mas a palavra Elohim pode referir-se a Deus, anjos ou seres celestiais. A ideia é: o homem foi criado na fronteira entre o divino e o terreno. Não é Deus, mas reflete Deus. Não é um anjo, mas tem honra similar. Somos ponte entre dois mundos. E então, de glória e de honra o coroaste. Kavod, a glória pesada, a presença manifesta. Hadar, honra, majestade, esplendor. Estas são coroas reais. Deus nos tratou como reis e rainhas da criação. Fazes dele o Senhor, Tamshelehu. Você dá domínio, governo, autoridade. A mesma palavra usada para Deus reinando sobre o mundo. O homem é vice-rei, administrador, gerente da criação. E tudo puseste debaixo de seus pés. Techas, submissão total, conquista, vitória. No mundo antigo, colocar o pé sobre algo significava domínio absoluto. Deus deu ao homem propriedade gerencial sobre o planeta. Mas aqui está o problema teológico que o Novo Testamento vai resolver. Se somos tão gloriosos, por que sofremos? Se temos domínio, por que a morte nos domina? Se somos coroados, por que gememos? A resposta está em que o Salmo 8 descreve o propósito original, não a condição atual. Adão foi criado assim, glorioso, honrado, com domínio. Mas o pecado quebrou essa coroa. A imagem de Deus em nós foi distorcida, não destruída, mas manchada. E ainda assim, o Salmo continua sendo profecia. Porque há um que virá, que será verdadeiramente o Filho do Homem, que recuperará essa coroa, que exercerá esse domínio e que nos incluirá nele. Ovelhas e bois, todos eles, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes dos mares e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Davi agora especifica o domínio. Não é domínio sobre outros humanos, é domínio sobre a criação não humana. Ovelhas e bois, animais domésticos que servem à subsistência, animais do campo, selvagens que representam o perigo domesticado, aves dos céus, domínio sobre o ar, peixes dos mares, domínio sobre as profundezas, e tudo que passa pelas veredas dos mares, literalmente, tudo que atravessa os caminhos dos mares. Isso inclui monstros marinhos, criaturas míticas, tudo que habita nas águas. A lista é compreensiva. Davi está dizendo: Deus deu ao homem stewardship, gerenciamento, sobre toda a biosfera. Não para explorar sem limites, mas para cuidar como administradores fiéis. Isso é ecologia bíblica antes da ecologia existir. O homem não é parasita da natureza, nem inimigo dela. É jardineiro, pastor, protetor. O domínio é serviço, não exploração. E novamente, vemos o contraste. O homem é pouco menor que Deus, mas é grande em relação à criação. Somos meio termo, humildes diante do Criador, mas honrados diante da criação. Isso destrói tanto o orgulho humano que se acha Deus,
quanto à depressão humana que se acha lixo. Nós somos nem Deus, nem lixo. Somos imagem de Deus, coroados de glória, chamados a governar com sabedoria. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O salmo fecha como abriu. A inclusão está completa. Mas agora, nós lemos diferente. Agora sabemos por que o nome de Deus é admirável. Não é admirável apenas porque Ele criou estrelas. É admirável porque Ele se preocupa com pó. Não é admirável apenas porque sua glória está acima dos céus. É admirável porque Ele coroa de glória o que é menor que anjos. O nome de Deus é admirável porque Ele é simultaneamente transcendente e imanente, infinitamente acima, intimamente perto, Criador do cosmos, cuidador da alma. E quando Davi repete Senhor, Senhor nosso, agora sabemos. Ele é nosso porque Ele nos fez seus. Ele nos coroou. Ele nos visitou. Ele se lembrou de nós. A adoração que começou com temor, termina com amor. A contemplação que começou com pequenez, termina com dignidade. O salmo inteiro é uma jornada do universo para o coração humano e do coração humano de volta para Deus. Mas o Salmo 8 não terminou com Davi. Ele estava apenas começando. Séculos depois, um discípulo de Jesus chamado Paulo escreveu uma carta aos Hebreus, e ele cita este salmo inteiro, mas com uma reviravolta. Ele pergunta: mas alguém testemunhou em certo lugar, dizendo: que é o homem, que dele te lembres? E então ele responde: vemos Jesus. Jesus é a resposta ao Salmo 8. Jesus é o Filho do homem que verdadeiramente recebeu a coroa de glória e honra. Jesus é quem exerceu o domínio perfeito sobre a criação, acalmando tempestades, curando enfermos, ressuscitando mortos. Mas aqui está o mistério profundo. Para que nós fôssemos coroados, Jesus se fez menor. Ele se fez pouco abaixo dos anjos, sujeito à fraqueza, à dor, à morte. Ele tomou nossa pequenez para nos dar sua grandeza. Hebreus 2:9 diz: mas vemos Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte. A paixão, o sofrimento, foi o caminho para a coroa. A humilhação foi o preço da exaltação. E quando ele foi coroado, nós fomos incluídos nele. Em Cristo, você não é mais pouco abaixo. Você é elevado. Você não é mais pó esquecido. Você é coroa restaurada. O domínio perdido em Adão é recuperado em Cristo. Não totalmente ainda. Gememos ainda. Mas já em posição, já em identidade, já em promessa. O Salmo 8 é profecia cumprida. O que Davi sentiu falando de si mesmo era a sombra da realidade que viria em Jesus. E agora, em Jesus, é verdade sobre nós. Se você chegou até aqui, talvez você precise ouvir isso hoje. Não como teoria, como verdade sobre você. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, não apenas nas estrelas, mas no meu coração. Tu és grande além do universo, e perto o suficiente para me ouvir agora. Eu confesso que muitas vezes me sinto pequeno demais, esquecido demais, insignificante demais. Olho para o céu e vejo minha fraqueza. Olho para os outros e vejo minhas falhas. Mas hoje eu lembro da tua verdade. Contudo, mesmo assim, tu te lembras de mim. Tu me visitas, tu me coroas. Não porque eu mereço, mas porque tu és esse Deus, o Deus que dá glória ao pó. Se eu sou coroado, ajuda-me a viver como coroado. Não em orgulho, mas em dignidade. Não em arrogância, mas em responsabilidade. Ensina-me a governar minha vida, meus relacionamentos, meu trabalho, como administrador fiel, não como dono egoísta. E quando eu esquecer, quando as trevas vierem, quando a voz do inimigo disser que eu sou nada, que eu seja lembrado deste salmo. Que eu veja Jesus, o verdadeiro Filho do homem,
que se fez pequeno para me fazer grande, que morreu para que eu vivesse coroado. Obrigado porque eu não sou um acidente cósmico. Sou intencional, amado, honrado. Ajuda-me a acreditar nisso. Não só hoje, mas todos os dias. Que o meu viva seja uma adoração. Que minha existência seja um hosana. Que eu silencie os inimigos de Deus. Com a minha fé simples. Em nome de Jesus, o cumprimento do Salmo 8. Eu oro. Amém. Você é mais precioso do que imagina. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem te fez e por causa de quem veio te buscar. Que o Senhor, Senhor nosso, seja admirável em sua vida. Hoje, sempre, até que o vejamos face a face, coroados como Ele está coroado, para sempre.